Fala galera, mais um T-Talk pra vocês. Bora conversar muito sobre empreendedorismo, sobre superação, como quebrar uma empresa, como surgir do zero, como levantar, como abrir vários negócios, o que investir hoje, de frente com o André Boligon, mas antes o Fê vai explicar quem é convidado. Só que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, sigam a gente no Instagram, a gente posta várias coisas diariamente pra vocês lá, fechou? E quem tá na nossa frente hoje aqui, né? O Felipex. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Bom, hoje a gente tá de frente com o André Boligon, né? Para os íntimos, Andrezão. O André, quem não conhece, cara, ele é um empresário de diversos segmentos, mas diversos mesmo. Ele vai até explicar, vocês vão até se surpreender com o tanto de áreas que esse cara já trabalhou. É impressionante. Segundo ele, mais de 20 empresas. Que ele eu acho que muito mais. Mas ele vai contar um pouco, muito pouco não, muito sobre a história dele. E assim, por diversos perrengues ele já passou, já quebrou, já foi infelizmente passado para trás, que é a vida do empresário, do empreendedor brasileiro hoje. Só que ele tá aqui para mostrar como que ele deu a volta por cima e se tornou esse grande empresário de sucesso que ele é hoje. Mas, claro, Andrezão, primeiramente, quem é André e como surgiu o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês fizeram esse convite, tentamos marcar, além de tudo nós somos amigos em alguns segmentos. E o que eu falo para vocês é o seguinte, o empreendedorismo começou na minha vida cedo. Com 17 anos, eu simplesmente fazia administração de empresas. Ingressei à faculdade, no primeiro ano já me ingressei na faculdade e acabou que o meu pai falou assim, olha, agora que você está em administração, você precisa estar na área. E surgiu uma oportunidade para ele de entrar de sócio numa empresa como investidor. E ele colocou eu na frente dessa empresa. Rapaz, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida no início. Por quê? Porque, rapaz, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque o empreendedorismo é coisa séria. Você começar uma empresa, você tem que saber de onde você está indo, aonde você quer chegar. E não foi o meu caso. Eu caí de paraquedas numa empresa que meu pai colocou eu nessa fria, teoricamente, mas graças a Deus. Só te cortando, essa empresa era de que ramo, que segmento? Uma fábrica de embalagem plástica. Eu tenho ela até hoje, inclusive. Ela já tem... Desde meus 17 anos, vou dar spoiler, senão eu falo a minha idade, né? Mas, digamos assim, faz muito tempo ela 50 anos, né? Não, também não é tanto assim. E também não fala 20, não. Eu não sei quantas empresas eu já abri, mas enfim. Eu sou um cara que eu faço tentativas. Sim. Eu sou aquele empreendedor que eu vejo tudo, eu vejo oportunidade. Legal. Então, se eu estou conversando com você, eu vejo oportunidade que você possa estar perdendo na tua vida de abrir uma empresa ou algo assim. Não só empresa, conhecimento também, né? Sim, mas se isso é bom ou ruim, eu não sei. Ser sincero, tá aprendendo ainda também. Eu tô aprendendo. A vida é um aprendizado, né? A própria Bíblia fala isso, né? Se nós pararmos de aprender, nós esquecemos o que nós sabemos. Então, a nossa vida é um aprendizado. Mas assim, era uma empresa familiar e tudo mais, teu pai começou a passar para você. Como que foi lidar com isso? Ser uma empresa familiar, pai no meio, é complicado. Rapaz, meu pai era um investidor. Teoricamente, eu tinha um sócio, que o sócio, assim, digamos assim, ele não sabia nada de administração, ele era sociedade terrível. Com 17 anos, dá certo isso? Terrível. Ele era amigo meu até hoje. Ele era um professor pardal. Sabe aqueles caras que você... Vou fazer uma máquina. Ele ia lá, bolava uma máquina e fazia. Cara, o cara, ele tá num ramo, por exemplo, hoje, que teoricamente não existe no mercado. Ele é aquele cara que vai conquistando as coisas que nós não acreditamos, mas de administração ele não servia. Então, foi terrível, porque com 18 anos, teoricamente, eu tinha 150 mil reais em maquinário. Você imagina, estamos falando de 20 anos atrás. E nós acumulamos 250 mil em dívida. Caramba. Com 17 então, anos, com 17 anos, 17 anos, com 18 anos de idade, com certeza, dentro da faculdade, eu era o cara mais endividado. Não tinha outro jeito, né? E o que aconteceu? Aí chegamos num ponto, vamos parar, não Será tem que jeito. O banco né? deu o limite pra ele com 18 anos? Eu acho que olhar e falou, pô, se ele teve colhão pra ter uma dívida de 250 mil, esse cara tem dinheiro? Então esse cara tem coragem. Estamos falando de 1998, cara. Isso era muito dinheiro. Rapaz, era muito dinheiro. Era como se fosse uns 700 mil hoje, mais ou menos. Não, e o pior não foi isso aí. Eu só continuei com a empresa aberta. Olha que engraçado. Eu só continuei com a empresa aberta por um motivo. Eu vender as máquinas funcionando, ela valia 150 mil reais. Se eu sucateasse elas, ou seja, eu parasse de trabalhar, ela venderia 100 mil. Aí meu pai falou assim, olha, vamos continuar para vender a máquina, vamos sanar quase
totalidade das dívidas, vai ficar uns 80, 90 mil, o pai vende algum bem e a gente acaba com esse negócio. Legal. Então o sócio saiu, foi para outra empresa, para outras atividades, e eu fiquei com a empresa sozinho. Esse foi o acordo que nós fizemos, até porque a empresa estava toda no meu nome, então não justificaria nós ficarmos juntos mais. Sim. Mas aí foi assim. Aí o que aconteceu? Primeiro mês de administração, foi uma negociação tensa. Você imagina com 18, 19 anos, você tem que fazer digamos assim, conversar com as pessoas falando assim, olha, eu te devo, não tenho dinheiro, não tem como pagar e não tem perspectiva nenhuma, mas eu tô aqui. Eu posso comprar de você um material à vista, fazer, produzir, aí eu volto comprar e a dívida? Cara, dívida, não sei. E olha, eu tive professores, cara, que a pessoa que eu mais devia, nada mais, nada menos, que era o dono da Copobras, Incobras e Incomir, são um grupo, né? A família Melchior. Seu Melchior foi um pai pra mim, cara, me ensinou muito. Ele andava de helicóptero, as coisas, mas ele realmente viu o meu caso, viu que eu era uma pessoa honesta, mas viu também que eu não tinha condição nenhuma. Aquele alemãozão assim de Santa Catarina que olha pra você, quando você vai falando que não tem dinheiro, ele começa a ficar vermelho, depois começa a entender, a acalmar. E foi mais ou menos isso, cara. A minha vida foi isso. E meu pai junto, falando, filho, eu vou com você, mas você tem que falar. E, cara, foi negociações tensas. E aí o que aconteceu? No primeiro mês que nós ficamos lá, aí vimos, nossa, mas deu 4 mil reais de lucro. Eu falei, o que nós vamos fazer com esses 4 mil reais? Nós temos 250 mil para pagar e temos 4 mil na mão. Vamos dividir. E começamos desse jeito, cara. Legal. E aí no outro mês foi dando mais. Cara, é difícil. Você pagar dívida, você trabalhar aí 2, 3 anos para pagar dívida, o empresário, é muito difícil. E teve muita coisa que aconteceu nesses 3 anos, muito crescimento. Que aí eu comecei a vida de empreendedorismo. Por quê? Porque até então, quando eu tinha sócio, você se esconde, você é o mais novo, você se esconde. Você se esconde atrás da pessoa. Quando você não tem mais ninguém, teoricamente, o que você acaba fazendo? Você acaba vestindo não, vamos fazer. O que nós temos que fazer? Na época eu fiquei só com funcionário. Nós ficamos trabalhando só com funcionário. Começamos a crescer. Vamos colocar um gerente. Colocamos um gerente para ajudar. Aí falou assim, qual que é a deficiência da empresa? É venda. André, vai ter que ser você. Cara, eu lembro, foi para mim é muito difícil, porque vocês me conhecem, eu vendo meu produto. Só que eu vendo meu produto não que eu sou um bom vendedor, eu vendo meu produto por conhecimento. Eu conheço meu produto e se você chegar querendo comprar, você vai comprar. Mas porta em porta, igual eu fiz, ir em shopping, entrar numa loja, sair, entrar numa outra loja, sair, entrar na outra loja, sair. Cara, eu fiz isso uns 4, 5 meses para a empresa dar certo. Então é muito difícil e não é o meu perfil. É igual você estava falando sobre temperamento. Meu temperamento não é esse. Eu sou estrategista, eu não gosto de você pegar uma mala, literalmente uma mala de sacola plástica, você não e gosta levando de porta em porta. Rapaz, foi muito difícil para mim, mas foi um aprendizado também. Mas isso te formou muito também, né? Por ser novo e tudo mais. Te preparou para as outras empresas. Cara, eu tinha um pouco de vergonha. Mesmo assim, hoje eu entendo que, assim, meu pai é o melhor pai do mundo, mas nesse caso ele deu uma erradinha comigo. Mas ele é o melhor pai do mundo. Eu não tenho nada que falar do meu pai. Ele formou meu caráter, tá? Mas ele me jogou, teoricamente, numa fria. E eu não tinha essa habilidade para sair disso. Mas, sim, com a mentalidade que você tem hoje, o que você acha que ele poderia ter feito diferente na época? O que eu faria com meu filho... E você não reconhece que isso foi bom para você? Cara, assim, eu não vou falar porque a gente aprende com tudo, né? A gente aprende com nossos erros. Sim. Então, eu aprendi com o meu erro, mas eu poderia ter passado mais light esse erro. Porque o que acontece? Hoje, por exemplo, eu tenho problema com insônia, que vocês me conhecem. Eu durmo 3 horas por dia, 4 horas por dia no máximo. E foi nessa época. Nessa época começou, sabe por quê? Eu tinha um pouco de vergonha de ir pra casa. Cara, tu imagina, teu pai é sólido, teu pai, teoricamente, tua vida toda certinha e você devendo. Cara, é muito difícil. Você, como empreendedor, é um tiro na tua cabeça todo dia, né? Você quer se esconder dentro de casa. Eu queria me esconder dentro de casa. O que eu fazia? Eu simplesmente trabalhava o dia inteiro na empresa, o dia inteiro, acordava 8 horas, ia trabalhar, chegava, voltava do trabalho, já tinha que tomar banho para ir para a faculdade,
Chegava, ia para a faculdade, saía às vezes mais cedo da faculdade, voltava na firma para imprimir sacola, coisa assim que não valia muita coisa, mas para mim, a minha mente ficava tranquila. Ficava até as 3 horas da manhã lá, voltava, tirava um cochilo em casa e voltava a trabalhar no outro dia. Isso eu fiz durante 1 ano, 2 anos, entendeu? Depois começou a melhorar a empresa e eu vi que eu perdia tempo lá, porque essa noite tirava a minha qualidade, teoricamente, de trabalhar no outro dia, né? Sim. Mas para mim foi uma fuga. A fuga para mim era um trabalho. E foi desse jeito. E graças a Deus, cara, pagamos a dívida. Pagamos todas as dívidas e chegou numa altura do campeonato que meu pai falou assim, filho, essa empresa é tua mesmo, cara. Continua tocando. E quanto tempo você demorou pra pagar a dívida? 250 mil. Cara, vamos falar que foi uns 3, 4 anos de grandes negociações, né? Não pegava dinheiro na mão pra você? Cara, meu pai, graças a Deus, meu pai sempre ganhou bem, sempre sustentou toda a casa. Eu falar pra você, até no combustível, às vezes ele me dava dinheiro, cara, mesmo eu tendo empresa. Legal. O meu objetivo era pagar as contas. Era zerar as contas da empresa. Eu tinha o salário? Tinha, mas vamos supor assim, o meu era praticamente o salário mínimo. Então, digamos assim, eu ganhava para sair no sábado, no domingo, aquelas coisas, comer um lanche, cachorro-quente, só essas coisas. E quando eu não tinha, pedia pro paizão lá. E meu pai, cara, é fantástico. Meu pai foi o ser humano que, teoricamente, que eu conheci que mais pareceu com Jesus, cara. Porque a história de vida do meu pai, ele já faleceu de Covid há alguns aninhos aí. Mas, enfim, falar do meu pai, pra mim é até difícil, porque, cara, o cara é meu ídolo. Foi assim, o cara que a gente viu o que Deus fez na vida dele, o quão amoroso ele é. Se eu contasse pro meu pai antes de Deus e depois, cara, tu não acredita. Meu pai, eu falo até me emociono, desculpa, mas meu pai, às vezes você fala, eu tô criticando meu pai, não, ele reconheceu que ele errou nisso, colocou eu numa fria, mas, cara, ele foi meu tudo, ele é sensacional. Então, só para terminar essa história então dessa primeira empresa, é exatamente o que eu tinha falar para você. Ele reconheceu que foi uma fria ter colocado você ali de frente, mas você veria hoje por outro lado ou não? Porque, beleza, é claro que não é um cenário ideal, um jovem de 17 anos começar uma empresa com 250 mil de dívida. É claro que é um cenário bem complicado, ainda mais uma cabeça de um jovem, aquela pressão que a gente fala... Quer comprar um carro com 18 anos? Quero comprar um carro, vejo meus amigos saindo, não tenho dinheiro para sair, tenho que investir na minha empresa, tenho que pagar minha dívida, então realmente é algo complicado. Mas ao mesmo tempo é algo que te moldou muito bem. Né? Porque assim, é uma responsabilidade que, ao mesmo tempo que é algo ruim, é algo que molda uma pessoa. Porque, cara, é uma dívida alta, né? É uma pressão muito alta ali pra você pagar isso. Só que depois de 3, 4 anos, você com certeza ser uma pessoa com uma mentalidade totalmente diferente. E assim, você virou e falou, cara, se eu conseguir, em 3 anos, abater uma dívida de 250 mil, a partir de agora eu sei manter isso, e a partir de agora, teoricamente, né? É só lucro, é só daqui pra frente, é só foguete não tem ré, né? Sim, só que assim, 250 mil, quem tem empresa sabe, ela vira 300, 350. Exato. São grandes negociações. Exato. Algumas você paga até mais barato, teoricamente, quando você envolve banco, você paga até mais barato que, teoricamente, quando você ficou devendo. Uhum. Mas, teoricamente, é bem árduo. Eu vejo, assim, foi um crescimento muito grande para mim. Você faria com o seu filho? Não. Eu não faria isso com meu filho. Eu daria um suporte para que a empresa... Mas também não sabia disso, né? Então, a gente faz tentativa. Como vocês sabem, eu faço tentativa todos os dias. Eu tô parando agora. Eu parei, depois do Covid, a minha esposa botou um break em mim e falou assim, chega. Dá uma segurada. Mas assim, você pega... principalmente pessoas muito novas, elas não administram muito bem o dinheiro. Acho que o brasileiro não sabe administrar dinheiro hoje, né? Principalmente por conta das escolas, que não tem infraestrutura para isso. Sim. Mas quando que você teve essa mentalidade de, cara, o dinheiro da empresa é esse, meu dinheiro é esse, vou dividir o dinheiro. Como que foi isso na sua vida? Mas assim, quando você tá quebrado, teoricamente todo o dinheiro é da empresa. Então, eu não tive essa escola. Hoje eu falo para você, se eu for falar para você como que faz, é o seguinte, pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. E então a primeira coisa do empreendedorismo é você separar. Pessoa jurídica não pode andar com pessoa física. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. E ainda aconselho mais. Em uma das empresas que eu tive, eu aconselhava muito caminhoneiro. Cara, caminhoneiro, o sonho deles, e era o meu sonho, era vender caminhão para eles também. Então, digamos assim, eu fazia consórcio, comprava um caminhão, colocava para eles, fazia um bem bolado. E, cara, e a maioria dos caminhoneiros não dava certo. Você sabe por que não dava certo? Porque eles misturam muito PJ
e da pessoa física. Então, o que acontece? Eles jogam assim, ó, ganhei 10 mil esse mês. Gastava os 10 mil. Ganhei 15 mil esse mês. Gastava os 15 mil. Falei, mas quanto você ganhava quando era motorista? Ah, eu ganhava 10% da carga, dava 4 mil reais. Cara, então pega os 4 mil, pega os 6 mil que sobrou e guarda. Vai fazendo um caixinha, porque o teu caminhão vai pedir algum dia esse dinheiro. Sim. Mas quando que eu devo pegar? Quando você tenha dinheiro suficiente para fazer um motor. Aí você vai mexer você pode sacar um pouquinho mais de um dinheiro que teoricamente é teu, mas é da pessoa jurídica. Por quê? Cara, quebrava o motor, aí é 30 mil reais. Sabe o que acontecia? Você começava a pagar cheque especial, você começava a entrar em juros altíssimos, você começava a ficar muito tempo parado e não colocava a máquina do caminhão para funcionar, ficar muito tempo parado porque você não tem dinheiro. Aí toda despesa fixa de casa não para. Se o teu caminhão ficou parado 60 dias, você já perdeu os seus 4 mil que você gastava 2 vezes, que já são 8 mil reais, mais o conserto do caminhão, e você vai só piorando a situação. Então, digamos assim, você separar a pessoa jurídica da pessoa física é essencial em qualquer negócio. Sim. Qualquer negócio. Quando deu certo a empresa, você comentou que tá com essa empresa até hoje, então ela deu certo e tudo mais. Sim. Quando que você viu que você falou assim, cara, vou investir em outra área, vou abrir outro negócio? Quando que foi? Demorou quanto tempo? Cara, a primeira para a segunda empresa, eu vou falar para você o seguinte, também é outro que você vai vendo o mercado e cai nas tuas costas alguma coisa. Infelizmente caiu na minha. E por quê? Porque eu falo, porque que infelizmente eu caí num golpe. Mas você estudava o que você investiu ou batia na tua porta a oportunidade? Rapaz, sempre que acontece mais com amigo, tá? Isso é fato. Amigo acontece mais. A pessoa que você confia... Naquele churrasco, vamos abrir uma empresa? É terrível. O que acontece é o seguinte, depois disso aí, já fazia 10 anos que eu tava no mercado. Eu tava bem... Tava com 27, mais ou menos. Rapaz, eu tinha uma bolsinha de cheque, cara. Na época não tinha muito cheque, não é muito do teu tempo, né? Mas na época tinha muito cheque, assim, e eu andava com cheque. Cara, eu tinha 100 mil reais em cheque dentro da bolsinha, todo dia. Então, chegava no dia, eu depositava. E na conta recheada, estoque tranquilo. Porque foi galgando isso aí com o tempo. Cara, aí eu fui fazer todo mundo sabia na cidade o que eu tinha passado. Da fábrica de embalagem, acaba que todo mundo é amigo. Então todos sabiam que eu já tinha passado e saído de uma dívida teoricamente muito difícil. Então as pessoas se conhecem, as pessoas conversam, os funcionários se conversam. Então o que trabalhou comigo agora foi na outra empresa e falou, olha, aconteceu isso na empresa do André, pode acontecer com você também. E um amigo desse chegou para mim, não vou citar nomes nem nada, mas chegou para mim e falou assim, André, quebrei. Eu preciso de uma consultoria tua para ver se dá certo de eu salvar a minha empresa. E a empresa do cara era 10 vezes maior que a minha. Eu falei, moça, eu perco 2 dias, se você me abrir as contas, eu vejo o que tem a tua empresa, o que dá pra gente fazer. Você sempre foi bom pra essa parte de gestão e tudo mais. Cara, custo, gestão, não vou falar bom, você aprende, né? Com a vida você vai aprendendo. E desaprendendo também, igual eu falei, se você fica parado no tempo, você desaprende. Então, e nesse período eu falei, eu vou ajudar um amigo. Quando você vai cobrar? Cara, não vou nem cobrar, vou lá tentar te ajudar. 2 dias que eu perco, eu ajudo um amigo, tá tudo certo. Sim. Chegando lá na empresa dele, eu vi o potencial que tinha a empresa. Era uma empresa grande, tinha muito potencial. Porém, o que ele tinha de dívida, o que ele tinha de coisas assim, de banco, de financiamento, de atraso, de parcela, eu falei, moço, não tem jeito, tua empresa quebrou. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sei que eu quebrei, André, porque ele devia ali, tava mais de 3 milhões, então a dívida tava enorme, as máquinas eram todas arrendadas, não tinha patrimônio nenhum na empresa, todo mundo tava atrasado. Eu falei, moço, a única coisa que você tem é uma cartela de cliente que dá para utilizar. Mas você veio um falso empresário até hoje. Agora estourou a bomba. Você não tem mais onde correr do banco. Porque o banco, cara, quando você deve, ele vai aumentando o teu crédito. Se você continua pagando ele, é que ele quer ganhar juros. E foram fazendo isso com ele. Chegou numa altura que ele não tinha mais como mais emprestado do banco. O faturamento dele já não dava mais para isso. E olha que é uma empresa que faturava 1,5 milhão mais ou menos por mês, né? E aí, cara, eu falei assim, olha, ele falou, eu tenho esses pedidos aqui. Eu falei, olha, o dinheiro eu tenho para aplicar, mas assim, eu mando esse dinheiro aqui, eu pego 300 mil de um dinheiro que teoricamente eu nem tinha, mas eu
sabia que eu já estava consolidado no mercado, eu sabia que eu conseguia esse dinheiro. Uhum. Eu falei assim, ó, eu pego os 300 mil aqui, coloco, isso aqui vai gerar 1 milhão, e eu coloco mais 300 mil, faz não sei o quê, e a gente faz o seguinte, eu fico com uma parte do dinheiro e você fecha bem, pagando os funcionários, pagando as coisas prioridade, para deixar assim, deixar ficar devendo aqueles que, teoricamente, banco, essas coisas, que, como eu já tinha quebrado, eu sabia quem que você podia deixar ficar devendo, né? Ou seja, não tinha como salvar, era Não só tinha amenizar a falência, Uhum. vamos dizer assim. Isso, para não prejudicar o ser humano, né? Sim, sim. Vamos supor, o banco, ele tá num risco, o banco ganhou muito em cima dele, então o banco tá num risco, não era prioridade para pagar. Sim, sim. Ah, depois da negociação, depois de uns 3, 4 anos, você monta um negócio da negociação. E eu fui lá e peguei, injetei o dinheiro. Quando foi faturar, já tinha tudo sido faturado. Eu caí num golpe. Tinha tudo sido faturado. Não tinha mais nenhum faturamento da empresa. Ou seja, os 300 mil reais que eu coloquei, que era a bolsinha de cheque, que era o que tinha lá, que era não sei o quê, que era 100 mil que eu peguei emprestado no banco BNDES, que não pagava quase nada de juros, acabou. Não tinha mais nada. De um dia para o outro não tinha mais nada. E nisso, você imagina só, tudo que eu construí, teoricamente, Sim. os 3 anos, imagina, eu economizando, vocês me conhecem, eu sou assim, eu não gosto de gastar, não sou um cara que gasta dinheiro, meu custo de vida continua o mesmo, desde aquela época até agora eu não aumentei meu custo de vida, eu sou bem caxias meu custo de vida porque eu não preciso, eu tenho tudo que eu preciso. Mas assim, você comentou do seu pai, sempre foi um cara bom, tudo mais, parecido com Jesus, igual você falou, de ter ética. E você escolheu não cobrar uma mentoria desse cara. Talvez qualquer pessoa teria cobrado. E talvez pelos ensinamentos do seu pai, você achou certo não cobrar. Pô, vou ajudar o cara e tudo mais. Às vezes meu pai me ajudou, tava na hora de eu ajudar esse cara e tudo mais. Talvez o André, ele só caiu nesse golpe por ser bonzinho demais? Rapaz, Por não ter malícia? Eu acho o seguinte, eu confio muito nas pessoas até hoje. Eu caio muito confiando nas pessoas. Cada um é de um jeito. Eu tenho esse defeito. É igual a minha esposa chegou para mim e falou assim, André, chega, amor, chega. Vamos viver a nossa vida, fica mais tempo em casa, trabalha um pouco menos. E isso aconteceu no Covid. Eu passei numa situação no Covid há uns 3 anos e meio, acho, atrás. Rapaz, eu fiquei 48 dias. Aí me pararam. Não tem nada que me para trabalhar. Se tiver uma febre, eu vou trabalhar. Se tiver não sei o que, eu vou trabalhar. Agora, eu fiquei na UTI 48 dias. E aí? Me pararam, cara. Tem que fazer. Não tinha jeito. Eu fiz meu testamento, tudo bagunçado. Eu falei pra minha irmã que podia visitar, e no Covid era tudo fechado de vidro. Falei, abre um pouquinho e anota. Falando, ó, tal pessoa, anota aí, eu tenho isso com tal pessoa, eu tenho isso com tal pessoa. Então, eu passei por isso. Minha esposa não sabia de nada, nada das coisas que eu fazia, né? Ela sabia que eu era dono de uma empresa, sabia que eu era dono, mas não sabia de nada, não sabia de porcentagem, não sabia de quanto que eu tinha investido, não sabia de nada. Cara, Infelizmente, né? Mas assim, você acha que se você fosse um cara mais duro, mais rígido, você estaria melhor hoje? Eu não falo assim mais duro, eu acho o seguinte, eu acho que hoje nós temos que, eu penso da seguinte forma, um cara que quer abrir empresa tem que ter um advogado para aconselhar. Isso é fato, cara. Se você não tiver um advogado, que teoricamente coloque no papel tudo aquilo que nós conversamos. Por exemplo, eu vou abrir uma sociedade com você. Vamos começar um negócio junto. Teoricamente, eu não tenho tempo mais para tomar conta de nenhum negócio. Então vamos lá, aula pra quem tá assistindo. O que você abriria hoje? O que eu abriria? Pensando em mercado hoje, o que você abriria? Rapaz, aí você acaba comigo. Vai. Eu teoricamente, assim, tudo que envolve tecnologia, por exemplo, meu irmão é formado em ciência da computação. Tudo que você envolve tecnologia para um público, teoricamente, C e D, é a melhor. Então, digamos assim, hoje, fazer um sistema de R$100, eu acho ideal. Por exemplo, não fazer um sistema próprio para você, da tua empresa, que eu cobro R$3.000. É para você o sistema. Você falou uma mensalidade de R$100, Cara, tipo uma isso. mensalidade bobinha, e você multiplicando, para mim, tendo recorrência... Tipo um sistema de nota fiscal, tipo isso. Mais ou menos isso. Tá, Você legal. pega um público... Isso eu falei pro meu irmão esses dias, por isso que veio no assunto Aham. aqui. Falei, meu irmão, esses dias, meu irmão é um cara super inteligente. É um programador nato.
Tudo que você pedir para ele falar de programação, ele sabe fazer. Mas assim, a pessoa tem que se vender, igual o rapaz aqui tem que se vender. Você tem que se vender. No empreendedorismo você se vende. Sim. Você se vende para o fornecedor, você se vende para o cliente. Você é a pessoa que vai falar sobre isso. Agora tem vários ramos. O melhor ramo é o ramo que você conhece. Se você for abrir alguma coisa, o que o André abriria? Você perguntou o que o André abriria. É o que aconteceu comigo esses dias atrás, há uns 15, 20 dias. Agora, se você perguntar assim, se você me perguntasse o que eu vou abrir, eu falei assim, peraí, o que você tem conhecimento? O que você fez? Qual é o ramo que você atua? Então, mas entendeu? você abriria sempre com sócio, nunca sozinho? Do ramo que eu conheço. Para mim é muito difícil agora. Por quê? Porque a demanda que eu tenho hoje na empresa, eu não consigo abrir nada sozinho mais. Você não tem mais tempo pra nada. Eu não acho que eu tenho. Agora, eu também não gosto muito da ideia de ter sócio. Então, e aí? O que a gente faz? Mas eu já tô chegando... O que eu falo? Eu sou novo, tenho 42 anos, sou novo, mas assim, já bem judiadinho, cara. Já andei muito com pneu murcho, como diz assim. Já sofri demais, já aconteceu muita coisa na minha vida. Chega numa hora da nossa vida que a gente começa a dar importância para outras coisas. Por quê? Porque, cara, eu nunca quis ter dinheiro. É igual o rapaz que veio aqui. O que te motiva? O que você é? O que te motiva? Cara, dinheiro não me motiva, cara. O que me motiva é ver uma empresa andando da forma correta, você vendo as pessoas felizes e indo para o mesmo caminho. É isso que me motiva. Não é o dinheiro que me motiva. E assim, você comentou que você abriu essa empresa, tem ela até hoje, depois, infelizmente, sofreu esse golpe, já de um valor mais alto também. E como foi passar por tudo isso novamente? Porque 300 mil foi da noite pro dia, né? E normalmente é um valor alto. Foi ótima pergunta que você fez. Viu? E após isso, como que você procedeu? E você não estudou, né? O que aconteceu na minha vida para fazer essa pergunta? Não, isso não chegou a estudar. É o primeiro convidado nosso que é low profile. Tipo, ele não tem nada, ele não tem rede social. Você até encontra ele alguma coisa ou outra, mas não dá pra estudar. O nosso estudo vai ser aqui agora. Eu estudei um pouco de você, o que você passou. Digamos assim, eu vou falar uma coisa pra você, é tão sofrido os 3, 4 anos que passou, que eu não quis passar. Eu não quis passar. É claro, ela quebrou a segunda vez com um pouco de vantagem. O quê? Eu tinha patrimônio, já tinha veículos, eu tinha coisas que eu, teoricamente, poderia quitar a dívida no mesmo dia. Sim. Não foi o que eu fiz. Eu não quitei. Eu fui remanejando de acordo com que dava certo. Sofri um pouco, vendia alguma coisa e pagava uma parte. Mas, enfim, já foi muito mais tranquilo. Porém, eu não quis passar, cara. Porque não é só o passar ou dívida. A dívida estava ali, era pouca. Mas a tranquilidade que te dá... Cara, se você não troca cheque e você volta a trocar... Cara, eu troquei meu cheque com 17 anos. Eu vivia em Factor. Eu tinha sócios. A Factor, por exemplo, a Factor é minha amiga até hoje. Eu tinha sócio, literalmente sócio. E essa Factor confiava em mim. Eu tinha juros mais baixos que os outros, teoricamente e tal. Mas você parar de trocar a Factor digamos assim, sair de uma coisa que teoricamente me judiou a vida inteira. E aí, de repente, você voltar tudo de novo e tá com dívida de 100 mil reais, que minha dívida era bem menos que anteriormente. Sim. Eu já ganhava muito mais. Teoricamente, sim, eu pagaria minhas dívidas tranquilamente em 9 meses, 8 meses. Porém, não era só a dívida. Era ainda os 100 mil em cheque, era os 40 mil em conta, eram os 80 mil de material. Então, não era só isso. Sim. Era a tranquilidade que eu tinha chegado, que eu não tinha mais. Era os 300 mil que me faltava no meu negócio. Entendeu? E isso, cara, faz uma diferença enorme. Sim. E eu não consegui passar, cara. Eu teoricamente, eu arrumei um parceiro para continuar o negócio lá e vim para Mirassol. Então, digamos assim, eu saí de Maringá, essa empresa em Maringá continua até hoje lá, mas eu não quis passar, teoricamente, por isso de novo. Era muito penoso para mim voltar no zero de novo e passar isso. Então, eu não passei. Você não passou. E qual foi o próximo passo a partir daí? Você foi para outro ramo, foi para outra empresa, que você mudou para Mirassol. Mudou até de estado, né? E complementando a pergunta do Fê, até antes dele terminar, eu queria entender por quê. O meu pensamento de hoje eu quero que você complete. Abri uma empresa, tá dando certo. Eu quero masterizar essa empresa ao máximo. Quero fazer ela fatura tanto, eu quero faturar 10x. O porquê de ir para outras áreas? O porquê de diversificar essa renda e não focar numa empresa só e falar assim, cara, se eu tirava 60 mil, vou tirar 1 milhão por mês nessa empresa. Qual que é o teu pensamento nisso?
Vamos supor, quando você fala em indústria, por exemplo, eu tenho uma fábrica de embalagem, a tua margem é muito reduzida. Você trabalha aí com 6, 7%. Então você tem que faturar aí 200 mil reais para você ver aí 15 mil reais. Sim. Deu algum probleminha, um cliente não te pagou, jogou você lá para baixo de novo. Então, por que eu nunca desfiz dessa empresa? Continuo com a Canaã Embalagem. Eu continuo com a Canaã Embalagem por causa de um motivo. Ela existe... eu nunca precisei mais colocar dinheiro nela. Ela sempre me deu uma rentabilidade por mês, até hoje. Então, é bom para mim? Claro que é bom, mas o dinheiro que eu tenho investido em máquinas seria muito melhor eu desfazer dela e continuar nos ramos que eu tô hoje. Sim. Mas para mim não dá certo. Existe um sentimental. É a primeira. É a primeira. É aquela que meu pai me deu. É É aquela que começo. superar aquela uma dívida enorme, que tem uma história toda. E, cara, essa empresa sofreu muito. Eu também. Aí eu deixei na mão de um rapaz que. Meu irmão. O cara tava comigo há muitos anos, pra você ter uma ideia. Que é o Ivo. Cara, o Ivo é meu irmão até hoje, né? Mas você acredita que ele sofreu um acidente dentro da empresa, cara? A empresa super bem. Ele passou por aquele momento que eu não queria passar mais. Ele voltou a empresa a ficar boa de novo, tranquilo, com bolsinha de cheque de novo. Cara, sofreu um acidente. Ele caiu de um telhado, foi ajudar o vizinho lá, caiu do telhado dentro da empresa e ficou paraplégico, cara. As histórias do André são sempre ajudando as pessoas. Parou? E o que acontece? Até hoje ele é meu amigo, até hoje eu ajudo ele. Eu falei pra ele assim, olha, na época que ele caiu, cara, foi pra mim, e eu tava aqui já. Um baque Eu falei assim, gigantesco. cara, foi um baque, porque é um ser humano. Sim. E aí eu falei assim, e aí, ó, Ivo, seguinte, cara, infelizmente você tá aí, vamos ver se dá certo, você voltar a andar. Cara, eu vou sofrer financeiramente, mas o meu sofrimento não é igual ao teu, da esposa que vai muito cuidar de diferente, você, é exato. muito pior também, mas vamos abraçar cada um o seu e segue a vida. Eu fiz um compromisso com ele, falei assim, enquanto a Canaã estiver aberta, eu vou te ajudar com X, aí você pega mais o X lá que você ganha do INSS e financeiramente, teoricamente, você vai ter o que comer e das coisas. Mas para ele foi pior, coitado. Eu morro de dó dele, mas é triste. É um descuido, uma bobeirinha. E para mim foi outro barco, porque depois, literalmente, eu abandonei a empresa, cara. Depois do Ivo, eu abandonei a empresa. Eu não queria mais saber dela. Os funcionários que estavam lá, às vezes eu tirava dinheiro daqui para pagar, porque lá não tinha produção, eu abandonei a empresa. E depois de um tempo surgiu um rapaz que trabalhava para outra empresa minha aqui, que ele virou um amigo meu, e até hoje, cara, o Denner é sensacional. O cara Conheci ele toma também, conta, gente boa. toma conta de tudo. Hoje ele toma conta de tudo, ele manja mais do que eu, e eu deixo tudo na mão dele, tá tudo certo. Ele só quando alguma coisa muito grande, aí ele me comunica para ver o que eu faria, mas é a empresa mais tranquila minha, que exige menos trabalho meu, porque eu não faço nada, literalmente. Roda sozinha? Roda sozinho, sem eu... Que eu acho que hoje é o maior sonho de todo empresário, né? Ter uma Mas é empresa que muito roda difícil. 100% sozinha, sem você, e que dê algum lucro, porque não adianta nada. Felipe. não dá Envolve lucro. sorte? Felipe, não digo sorte, né? Você tem que achar a pessoa certa, moldar ela, teoricamente, Sim. a pessoa ser honesta. Como é que você compra honestidade? Você não sabe. Eu converso com você aqui, mas e aí? Eu falo porque, pra mim, minha maior dificuldade hoje é achar alguém de confiança pra uma cobrança. Achar alguém de confiança pra fazer uma parte de secretária e tudo mais. É muito difícil achar pessoas boas hoje. Você acha que isso envolve sorte? Cara, lógico, sorte, lógico que ajuda, mas assim, não é só isso. Você tem que detectar mais. Por exemplo, o que eu falo, nós estávamos até comentando esses dias. Controle, empresa, ter controle. É a mesma coisa, você ter controle da empresa, você saber certinho. Eu ganhei R$ 7.248,20. Para que serve isso? Só serve o controle, só serve para você tomar a decisão. Você, por exemplo, contratar uma pessoa de cobrança e a pessoa dar certo ou errado, é normal. Agora, quanto tempo você vai ficar com a pessoa errada, depende de você. De você colocar outra, tal. Aí depende de você, depende do teu diagnóstico, depende daquilo que você viu de resultado de um e de outro. E aí exige do empreendedor. Sim. Agora, acertar ou errar é só quem... Que eu falo o seguinte, quem acerta ou erra é quem tem a ponta da caneta. Se você tem a ponta da caneta e tá assinando o negócio, você acerta ou você erra. É fato. 50%.
E é assim, o empreendedorismo é desse jeito, né? Sim. Mas você comentou que hoje você não consegue mais abrir outros negócios, tudo mais por conta de tempo. Você acha que se todas as empresas... Tempo e mulher. Vai, continua. É um ponto que eu vou chegar mais lá na frente. Você acha que vai chegar um ponto que você vai conseguir todas as suas empresas rodar sozinha? Ou você acha que é impossível? É um sonho de qualquer empreendedor, o sonho é esse, né? Mas assim, eu nem quero. Eu sou um cara agitado, eu gosto de estar no controle, eu gosto de ver todas as coisas, então eu gosto de fazer conta. Eu sou um pouco centralizador, né? A partir do momento que você vai soltando mais, a partir do momento que o quê? Que a pessoa vai te mostrando que ela é capaz. Cara, eu lembro que no começo que o Denner foi lá em Maringá, e aí ele chegava e falava assim, ô André, tô pensando em fazer isso, isso, isso. Cara, eu não ia por esse lado. Eu não ia por esse lado. Eu teria feito isso, isso e isso. Diferente que ele fez. Só que eu deixava. Por que eu deixava? Porque se eu não começar a dar autonomia para ele, de fazer um negócio, digamos assim, que não vai me causar muito dano, mas eu não faria igual, beleza. Agora, causou muito dano? Não, Daniel, acho que você tinha que fazer assim, assim, assado. Então, digamos assim, e foi menos pergunta. Então, por exemplo, quando você deu uma solução dessa, ele viu que ele já tinha autonomia para fazer de um jeito assim, uma pergunta similar a essa, ele ia tomar a decisão. Sim. E às vezes até ele ia mudar a decisão dele. Por quê? Porque ele viu que não dava certo, daquele jeito que ele tinha feito. Mas ele deixar ele com autonomia é a melhor coisa que tem. Sim. E você comentou de mulher e tudo mais. O quão importante que é uma mulher na vida do empreendedor? Eu falo porque o Guto se até acompanhou o podcast dele e ele falou assim, cara, se eu tivesse solteiro eu tava morto. Mas não é só a questão de estar morto. Por exemplo, a Nath, você me conhece, uma vez você me falou assim, cara, se você terminar com a tua mulher, a gente não faz mais negócio. É um negócio muito doido isso, porque o tanto de força que ela te dá, o tanto de... te encoraja a fazer mais as coisas, assim. Quão importante que é, tipo, a tua mulher pra você? Cara, agora você me prejudicou bastante, que eu vou falar uma resposta que teoricamente vai causar um espanto pra você. Eu sei que casamento dá certo ou errado, mas pra mim casamento é um só. E digamos assim, você tá com a Nath. E é bíblico também. É bíblico, mas o que eu falo é o seguinte, não é nem bíblico. Por exemplo, eu tenho um compromisso com você. Se eu falho com a minha esposa, que está do meu lado, que é a minha cúmplice, que é a pessoa que mais me conhece, que teoricamente nós estamos vivendo junto, nós estamos ali há 15 anos sofrendo ali, comendo o mesmo pãozinho ali, comendo o mesmo sal, eu vou sacanear ela e vou estar com outra, vou trair ela, ou vou começar um outro relacionamento e abandonar o meu problema. Cara, eu não vejo com bons olhos. Então, por exemplo, eu fui duro com você naquele momento, teoricamente. Por quê? Porque eu imaginava que, assim, é vaidade. O problema que você estava não era vaidade. E aí o que acontece? Se você não resolver esse problema e colocar um pano quente, falar assim, ó, vou colocar um pano quente no meu relacionamento, como vai ser a sua vida? Sua vida empresarial, você vai colocar pano quente também ou resolver? O que você vai fazer da sua vida? Então é nesses momentos que eu penso assim, o relacionamento com a sua esposa faz muito sentido também com o seu relacionamento profissional. Se você não souber lidar com a tua esposa, você vai lidar com o problema da empresa? É o meu pensamento, só que isso aí não vai dar muito certo no teu podcast. Não, mas eu acho que é justamente isso, porque a gente vê, hoje, muitas pessoas muito bem-sucedidas, só que às vezes o cara não conta o lado ruim da vida dele. Sim. E a gente vê que o André Boligon, ele tomou tanto nas costas, ele apanhou tanto, que às vezes ele se blindou tanto de ter um olhar crítico para as coisas para não sofrer mais isso. E justamente disso eu queria te perguntar, se você quebrasse hoje, quanto tempo você demoraria para voltar ao normal? Hoje. Paz, hoje assim, teoricamente, mais condição que a gente tenha, se você quebra hoje, você paga e fecha as portas e começa outro. Então, hoje eu não tenho esse problema, teoricamente, assim, qualquer empresa minha, teoricamente, depois do acidente do rapaz lá, o que acontece? Eu tive agora a empresa, eu coloquei no modo profissional, porque a empresa tem que dar lucro. Se a empresa não dá lucro, cara, tem que fechar, tem que começar também, de novo. E deu prejuízo? Deu. Perdi 100 mil reais. Vai lá, tira dinheiro de onde você não tem, paga aquele 100 mil e começa de novo, começa outra coisa, outro empreendimento. Eu nunca vou ficar parado. Igual, teve uma época que eu cheguei eu sempre fui um cara sonhador, sempre fui um cara que buscou as coisas. Chegou uma época da minha vida que eu olhei pra minha esposa e falei assim, amor, eu não aguento mais problema, eu vou parar. Acabou, minha vida acabou. Agora, o que eu vou fazer? Vou continuar com isso, eu vou ganhar
R$7.000 por mês e acabou. Eu não quero mais problema. Eu quero, não, chega. Eu quero virar assalariado agora. E eu consigo ganhar isso aí muito fácil. Então, dá para nós comermos, sobrevivermos, vamos viver com menos. Cara, foi um baque para ela. Porque eu tava me anulando. A minha personalidade, tudo aquilo que eu não era mais. Aquela segurança que teoricamente eu tinha com ela, que eu disse, amor, vai dar tudo certo. Deixa aqui que o pai tem as costas largas. Não se preocupa com isso. Erramos aqui, perdemos aqui, vamos pagar e vamos começar de novo. Então, eu perdi essa segurança uma época, sabe? E aí isso aí, cara, me baqueou bastante, porque são coisas pessoais nossas que acabam influenciando na vida profissional também. Diretamente, sim. E assim, André, eu diria que de toda a história que você contou pra gente, todos os perrengues, os imprevistos que você passou, eu acho que o que mais definiria como empresário seria resiliência e persistência, certo? Porque foram realmente um caminho que muita gente olharia com 17 anos, 50 mil de conta, depois de 10 anos, mais 300 mil de dívida. Muita gente desistiria, às vezes na primeira vez, O que um na cara segunda normal vez. faria hoje com 17 anos se... Exato, tiver não, 250 mil. abandonava. Os caras abandonam. Abandona. Agora, se você colocar 250 mil, coloca numa época 24 anos atrás, esse... Um meio milhão. Não, 1 milhão acho que dá. Mais, 1 milhão acho que dá. dá mais. Mas- Você imagina você dever 1 milhão e começar Com com 17 17 Tem A anos. gente, vida o começando. cartão fica 3 mil, o cara na conta de pagar, o cara não paga. Tem essa. Imagina 250 mil lá. E eu falo assim, só finalizando, essa questão de resiliência e persistência que é o André, que seria o que definia você hoje como um empresário. Ou tua vida também, né? Não apenas na parte empresarial. Qual seria o maior conselho que você dá? Vamos colocar nessa posição que o Gustavo falou, de um jovem com 17, 18 anos, ali começando a vida, vamos dizer assim, a carreira. Não que tenha uma dívida dessa largura, né? Mas que tá começando ali, tá começando às vezes já com uma dívida aqui, outra ali, não sabe por onde começar. Qual que seria o teu maior conselho? Hoje muitas pessoas estão endividadas em valores muito pequenos, né? Estamos falando aí de às vezes R$1.000, R$700, que teoricamente para nós é muito difícil, que muito no fácil Brasil, sair, mas pro cara não é. Tá com o nome... Porque realmente a realidade é Mas, muito mas diferente. pra realidade cada pessoa. dele, pagar R$1.000 é muito Muita difícil. coisa, exato. Agora, o que eu falo para você? Para você abrir uma empresa, pra você começar do zero uma empresa, eu tenho alguns conselhos, que são coisas que eu errei, que teoricamente eu não faria de novo. Então, por exemplo, você não conhecer daquilo que você está entrando, do ramo que você está entrando. Isso é a pior besteira que você tem na vida. Por exemplo, você está no ramo de fertilizante, você também está no ramo de fertilizante. Cara, você se conhece desse negócio. Você vai para outro ramo? E aí, você vai meter a cara num ramo que você não conhece, sendo que você já tem um ramo que você conhece? É meio esquisito, né? Então, digamos assim, eu vou falar para vocês, não tem ramo melhor ainda, que eu não encontrei nenhum ramo melhor que fertilizante até hoje. Essa é Tá? até uma pergunta da pauta, né? Não tem. Tem outros ramos iguais? Tem, mas assim, é muito risco e aí compensa ganhar mais pelo risco, né? Sim. Mas esse seria, um outro conselho seria PJ, IPF, separado, começar do zero, sempre trabalhar, esse vai dar um bom corte, trabalhar teoricamente como patrão, ou seja, vestir a camiseta e ganhar como funcionário. Legal. É muito importante isso no começo da empresa. O começo da empresa é importantíssimo. Trabalhar como patrão, o quê? Não tenho hora, trabalho toda hora, vou dar um gás, vou negociar com a minha esposa para trabalhar mais. Falei, amor, eu vou passar 6 meses agora, que eu vou ter que, infelizmente, trabalhar 13 horas. Fala assim, eu costumo dizer que a esposa é igual conta bancária. Crédito e débito. Uhum. Então, por exemplo, todo dia você tem que dar crédito, você tem que ser carinhoso, você tem que amar, você tem que ser realmente um marido excelente. Por quê? Um dia você vai precisar sacar. E a vida do empreendedor você precisa sacar, irmão. A minha vinda aqui, vocês sabem, já estou sacando com a minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa fez uma cirurgia recentemente. Eu tô sacando para estar aqui com vocês. Então, eu perdi se meu saldo tivesse R$800, hoje está em 500. Então, eu tenho que batalhar de novo para aumentar. Então, eu costumo dizer que a vida com a minha esposa é uma conta bancária. Eu tenho que ir lá ficar depositando, né? E você comentou de crédito, débito. Como que o empresário ele tem que trabalhar hoje? É melhor ele trabalhar com a vista? Ou é melhor trabalhar no giro, trabalhar no crédito? Depende do ramo, depende da tua margem de lucro. Por exemplo, tem indústria, você sabe, no ramo de fertilizante eu costumo vender em 10 vezes, cara. Plano safra. Então, teoricamente, você fica com o dinheiro na mão dos outros. Sim. E tem empresas minhas, por exemplo, a empresa de embalagem é 28,42 no máximo. Não existe mais prazo maior que esse. Não existe. Na indústria não existe. Só que a margem é menor. Na adimplência, quase zero. Cara, graças a Deus, na adimplência daquela embalagem minha lá de Maringá, cara, é quase zero.
Por quê? São clientes muito antigos, são clientes consolidados no mercado. O cara que faz uma sacola chique, cara, ele tem dinheiro para pagar, é muito difícil ele não ter, entendeu? Ele já está há muitos anos no mercado. Então, e a gente pega muita indicação, nós não temos vendedor, não temos nada. Nós temos assim, são muitos anos trabalhando, entendeu? Com os mesmos clientes, os clientes já são todos amigos, então eles indicam os outros clientes, então é muito mais tranquilo de trabalhar. Agora, o nosso ramo, que a gente vai atrás do cliente, a gente é agressivo na venda, é outra história. Aí a inadimplência é mais alta, o nosso lucro tem que ser maior, a gente tem que diminuir prazo. Uma das minhas brigas agora é essa. Falei assim, gente, nós estamos passando por uma fase no Brasil que qual que é o segredo do negócio? É diminuir prazo. Nós não podemos fazer mais em 10 vezes, vamos diminuir para 6. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer em 10 meses. Mesmo assim, 6 é muita coisa também, se for ver, né? Em 6 meses pode mudar tudo. Nosso ramo é difícil. Sim. E assim, você até comentou você falando com o pessoal, de diminuir o número de parcela, diminuir o número de prazo. Tocando no assunto de funcionário. Hoje a gente sabe que não é tão fácil, igual até o Gustavo está comentando, encontrar funcionário de confiança e também de qualidade. Então, quando você encontra um funcionário com umas duas, é um funcionário perfeito, né, praticamente. Mas como você faz para encontrar um funcionário bom, tá? Depois eu quero saber também, na mesma pergunta, sobre sócio, tá? Porque você, como você falou, já teve diversos sócios, e como você faz hoje para encontrar um sócio de confiança, que eu acho que é o mais importante, e abaixo disso, funcionários de confiança e qualidade, porque são eles que realmente vão fazer o negócio girar. Rapaz, assim, o funcionário é treinamento. É igual o rapaz que estava aqui falou. Tem que treinar, tem que, digamos assim, você tem que desenvolver eles naquilo que você quer. Sim. Funcionário não é difícil, cara. Você troca, igual eu falei, você tem que diagnosticar, trocar rápido. Uhum. Tá dando errado? Troca e coloca outro. Tá dando errado? Troca e coloca outro, sem problema nenhum. E assim, tem empresas que é mais fácil. Por exemplo, quando você tem um ambiente de trabalho bom, cara, eu perdi meu gerente de produção lá de Maringá. Ele tava 14 anos comigo. Caramba. Os outros funcionários, 12, outro 10. Então, digamos assim, que se acidentou lá, estaria comigo até hoje também. Então, digamos assim, já é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Agora, por exemplo, no ramo de televenda, cara, você troca o tempo todo, você tem que diagnosticar um monte de problema e tem que trocar. Então já não é mais. É um outro perfil, é uma outra coisa. Agora, por exemplo, você falou de sócio. Cara, sócio, que eu também me debato muito, porque eu sou muito fio do bigode. Eu falo com você uma coisa, eu sou fiozinho do bigode. A gente combinou algo. Eu aconselho o seguinte: sócios tem que ter começo, meio e fim. Nós temos que colocar no papel tudo. Infelizmente é assim, cara. Por quê? Porque a realidade de hoje, o que eu falo pra você, às vezes não é aquilo que você entendeu que eu falei. Sim. E aí começa a haver atrito. Então, por exemplo, igual num casamento, se os dois não... Casamento é uma sociedade. Se os dois não abrir mão pra viver feliz, não dá certo. É a mesma coisa sócio. Se os dois não abrir mão das coisas, só um vai abrir mão das coisas, só um tá trabalhando, só um tá... vai dar atrito lá na frente. Sim. E quando você é investidor é pior. Quando você está investindo numa empresa, é uma realidade. Quando você entra com o dinheiro e depois, o que acontece? Você faz todo o planejamento da empresa, você faz o negócio acontecer e a pessoa passa um tempo e fala, eu estou trabalhando sozinho. Entendeu? E isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Então, é papel no branco. É advogado fazendo papel. Eu aprendi isso recentemente. Não faz muito tempo que eu aprendi. Mas assim, acho que a gente já pulou muito a tua história. Você comentou que você começou a empresa de embalagem. Depois você foi, salva a memória, tomou o golpe grande de 300 mil. E dali pra frente, como que veio as empresas? Veio pra Mirassol e começou a variar mais. Eu vim em Mirassol. Quando eu cheguei em Mirassol, eu abri uma franquia de uma empresa de seguro de caminhão. E, cara, foi um baque, por quê? Teoricamente, mesmo eu estando vindo dessa dificuldade, eu ainda tinha patrimônio e tal. Eu comecei a vender as coisas para comer, literalmente. Passei uma época, porque eu sabia que um negócio demora uns 4, 5 meses para... Cara, eu fiquei uns 8 meses com uma empresa sensacional, cara. Não era uma empresa ruim, não. Só que a empresa não tinha preço, mas tinha muita qualidade de serviço. Uhum. E não era conhecida no estado de São Paulo. Eu estava começando uma história da empresa em São Paulo. No Paraná ela é muito conhecida. Então ela já se vendia. Sim. Porque imagina, seguro de caminhão. Você tem 100 caminhões aqui que já pagaram os caminhões. Cara, é muito fácil você vender. Agora você chega numa empresa que ninguém te conhece, num ramo que ninguém te conhece, que você não é o teu ramo.
Não era um ramo que eu comecei. Não era, por exemplo, eu podia ir na fábrica de embalagem, abrir uma fábrica de caixa de papelão. É um ramo meio parecido, você vai seguindo. Sim. Cara, eu saí do 6 pro 28, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E, cara, foi um baque muito grande. Porque eu comecei a perder dinheiro. E aí chegou um ponto, eu falei assim, cara, eu tenho que trocar de empresa. Para ver se é isso. Troquei de empresa e começou a andar, porque ele tinha uma tabela mais acessível e eu comecei a andar, comecei a ganhar dinheiro. E, cara, eu trabalhei uns 3 anos para essa empresa. E chegou um ponto que eu tava ganhando muito bem nessa empresa. Já, teoricamente, ela já me sustentava e sobrava dinheiro tranquilamente. O que era ganhar bem nessa época? Eu falo para você, já chegou... assim, uns 8 ou 10 mil reais eu já ganhava livre ali. Livre. E digamos assim, e era recorrente. Então, o interessante era isso, só aumentava. Então, teoricamente, você tinha uma recorrência que só aumentava. Que bom. E teve mês de ganhar 20. Minha esposa tava orando para ir para Nova York. Aí, cara, eu fazendo tudo errado para ir para Nova York, cara. Eu confesso, eu não tinha passaporte. Já tinha passado a eleição, não tinha como eu fazer passaporte. Tava tudo certo para não dar tudo errado. E deu tudo errado, a gente conseguiu ir, cara. Aí eu cheguei num ponto e falei, gente, é para ir mesmo. Pra você ter uma ideia, eu marquei o passaporte, tinha certeza que não ia dar certo, deu. Aí depois, cara, eu falei assim, não vai dar tempo de fazer o visto americano, tá louco, não vai dar certo não, cara. Nós marcamos, cara. Deu questão de 1 mês, deu agendamento, nós estávamos uma viagem para Búzios, dava o dia certinho do retorno da viagem. Cara, foi uma coisa assim tão de Deus que eu falei assim, gente, tem que ter Deus nessa história aí, cara. Ela deve ter orado bastante para acontecer. Aí ele chegou e falou assim, mas amor, nós estamos sem dinheiro. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que eu ganhar nessa empresa de seguro de caminhão esse mês, a gente vai com esse dinheiro. Cara, por incrível que pareça, eu tava ganhando 8, 10 mil reais no mês, eu ganhei 28 para nós irmos. Então, umas coisas muito loucas que acontecem. A minha esposa, tadinha, ela sofre tanto comigo que Deus dá as bonificações pra ela. Você falou de Deus. Você acredita que é algo divino realmente na tua vida? Do que você fala? Tudo. Isso, as coisas acontecerem, o fato, às vezes, do cara se acidentar, foi um mal na vida dele, mas assim, você pegou um aprendizado, o teu pai ter te colocado, foi um aprendizado, e tudo fez esse André que é hoje. Eu nunca vou colocar isso, um acidente ou algo assim, como algo de Deus. Mas você cresceu com coisas ruins. Claro, a vida é um aprendizado. Se você não estiver aprendendo, tem alguma coisa errada. O que eu entendo, assim, na minha vida, é que tudo que eu passei, todos os perrengues que eu passei, ou as coisas boas ou ruins, tem um toque de Deus para me moldar o caráter. Sim. As coisas não são feitas do jeito que a gente quer. As coisas acontecem com o tempo, é normal, né? E assim, você comentou sobre o sistema de franquias, né? Que você trabalhou nessa parte. Por que você não seguiu o sistema de franquias? O que aconteceu? Porque, igual você falou, até o momento era algo muito rentável. A partir daí, começou a diminuir a rentabilidade? Ou você viu que não era para você aquilo? Então eu vou te contar. O que acontece é o seguinte: eu tava ganhando super bem, tava tudo bem, teve um sinistro. Eu tinha tido outro sinistro, tinha pagado. É uma empresa séria, não é uma empresa ruim. Sim. Só que o sinistro que eu tive, eu achei que a empresa deveria pagar. Por quê? Para vocês entenderem rapidinho a história, o caminhoneiro estava de média 140 por hora, de média. Mas o caminhão estava em área de sombra, ou seja, não pegava o rastreador nessa área de sombra. E aí uma van, estava vindo 2 vans, e uma van parou beirando a pista, a outra van com crianças parou no meio da pista. Esse caminhoneiro, para não atropelar a van, ele devia estar com excesso de velocidade, mas não tinha como provar, porque não tinha rastreador. Ele bateu de frente com outro caminhão, porque ele tirou o negócio. Os 2 caminhoneiros saíram ilesos do acidente. Provável, 95% de chance que o caminhão estava correndo muito, mas não tinha como provar. Sim. Era tudo uma suposição, porque o cara da van se acusou no acidente. Ele falou que ele estava errado, que ele parou no meio da pista. E a empresa não pagou. E quando a empresa não pagou esse sinistro, ele saiu da minha ética. Eu não quero ganhar dinheiro prejudicando os outros. Sim. E aí eu abandonei tudo, cara. Perdi tudo. Tudo que eu tinha feito, aí uns 3 anos batalhando, já consolidado, igual você falando assim, ó. Eu decidi não ganhar 10 mil por mês. Porque não perderia esse dinheiro nunca mais, é recorrente. Mas nesse caso, você já estava estruturado porque havia 3 anos que você estava trabalhando nessa empresa. Sim. Mas não compensava para você, às vezes, migrar
de franquia, ao invés de seguir... É que seria bem radical, né? Você já tinha saído de uma parte de embalagem, foi para outro ramo, depois foi para seguro de caminhões, aí migrar para outra franquia de outro Por exemplo, ramo. mas no seguro do caminhão, igual eu falei, no seguro do caminhão eu comecei a fazer outras coisas. Uhum. Fazendo seguro, eu comecei a fazer outras coisas já. Então, por exemplo, eu já comecei a mexer com consórcio, a gente mexia forte com consórcio, a gente começou a comprar e vender caminhão. Então, por exemplo, começava a dar muito mais renda para nós a compra e venda do caminhão. Uhum. É o consórcio, cara. Quem conhece de consórcio, eu falo para você, é que a turma associou o consórcio com o seu gerente obrigando você a comprar uma cota. Sim. Então, todo mundo começou o consórcio dessa forma. E aí, eu entendia dessa forma. O que eu vou pagar para alguém administrar meu dinheiro? Eu não sou burro. Eu quero administrar meu dinheiro. E totalmente equivocado. O consórcio foi feito para você o quê? Para você estudar o consórcio, contemplar a cota e pagar menos juros. Não entrar com os juros do banco, entrar com os juros do consórcio. E aí eu facilitava pro caminhoneiro. O cara trabalhava, o caminhoneiro ganha bem, cara. Sim. O caminhoneiro é muito sofrido, o serviço dele, mas eles movimentam muito dinheiro. Sim. Então, para eles conseguem comprar um caminhão ali, 4, 5 mil reais por mês, eles conseguem. Você colocando no consórcio, tirando, ele comprava, começava muito mais na renda. Você faria consórcio hoje? Você acha que compensa para pessoa física fazer consórcio? Eu faço consórcio hoje. Faço consórcio. Você não acha que compensa você juntar o dinheiro e comprar algo à vista? Compensa o consórcio? Não, o consórcio te ajuda. O consórcio te ajuda a comprar. Se você não tem o dinheiro todo, por exemplo, quando você vai... Tem uma carta de crédito de 100 mil reais, você tem 100 mil em dinheiro para comprar o veículo. Você vai lá numa garagem, tem 100 mil em dinheiro. Se você for negociar um carro a prazo, quanto vai o valor do dinheiro? Quando você está com um consórcio, você pagou, digamos assim, 15% da taxa administrativa, 17%. Você pega ali 100 mil reais, você dá, teoricamente, 30, 40 mil reais de lance, ou seja, você emprestou 60, 70 mil reais e você vai pagar um juros de 15% dos 100 mil. Você não vai pagar mais que isso. Então, teoricamente, o consórcio é bom para quem que você quer comprar um carro hoje, você vai comigo, você compra o carro hoje. Mas você compra como? Através de consórcio. Porque você, mesmo você comprando, pagando o meu ágio da carta, vai sair mais barato para você. Aí eu comecei a vender consórcio. Depois eu resolvi comprar o caminhão barato. Então eu comprava o caminhão no dinheiro, colocava no consórcio e vendia para o caminhoneiro. E aí você ganhava no consórcio, ganhava no caminhão, pro caminhoneiro. E os caminhoneiros ficavam felizes com força com a gente, cara. Todo mundo ganhava e você ganhava Todo mais mundo ainda. ganhava. E você, depois de um tempo, quando eu te conheci, o que eu mais me espantei foi que você é produtor rural também. Você começou a investir em abacaxi e cacau. Por quê, cara? É muito louco tua vida. Porque você investe em papelão, e depois você investe em fertilizante, e de fertilizante você vira produtor. Você quer montar um ecossistema só pra você? Como que é? Rapaz, se eu falar pra você todas as coisas que nós não comentamos aqui, cara, É muita coisa. é bastante Aí coisa. daqui a pouco o André investe em sistema capilar e... Não, mas é assim, ó, por exemplo, eu já tive franquia de energia solar, que é um ramo muito bom. Sim. Então, digamos assim, para você ter ideia, essa empresa me dá muita dó, cara, porque eu acho que dava muito certo franquear ela, que é a empresa de fotos 360, para colocar marketing digital, todas essas coisas na empresa da pessoa. O que acontece? Quando você vende uma coisa barata, igual eu falei para você, era algo barato. Eu falo assim, ó, eu te dou uma mensalidade barata e te dou um suporte. Aí eu contrato uma pessoa para dar suporte para 100 pessoas. Aí você cobra lá R$300 de cada um, você cobrou um valor enorme, contratou uma pessoa e está ganhando em cima. E quanto mais você movimenta, mais dados você tem. E aí serve os dados para outras empresas também. Então, você tá com um cliente que compra na mão, por exemplo, um caminhoneiro. Eu via muito isso. Um caminhoneiro, por exemplo, eu investi num nível que eu tive, teoricamente, um parceiro comercial. Nível é igual o Beblui. Você já viu o Beblui? Já. Então, nível era igual o Beblui, cara. Era um aplicativo novo. Cara, é aqui de São José do Rio Preto. Um rapaz, teoricamente, maravilhoso, um cara muito honesto, muito certinho. E eu fui conversar com ele porque eu queria fazer um clube de benefícios para caminhoneiro. E aí eu fui conversar com ele. Aí ele falou assim, cara,
você tá me falando isso e eu tenho isso. Eu falei, nossa, não precisa ser só para caminhão, pode ser para todo mundo? Pode. Eu investi com ele, investi meu tempo, investi dinheiro. A gente fazia aulas de marketing, eu e ele, assim, ó, não tô zoando não, velho. Aula com um cara especialista em marketing, eu sentava com ele dava tarefa para nós, ficava fazendo a gente pensar, a gente ficava 2 horas com ele, saía da reunião, dava R$1.600 pro cara, velho. Só pro cara dar um treinamento 2 horas para nós. Então, digamos assim, isso aprende o máximo, velho. E é assim. E foi assim desse jeito. E esse aplicativo, cara, dá pra ter. A gente deu combustível de graça aqui em São José do Rio Preto. Eu acho que foi no Posto Brasil, não, foi em outro posto. Nós demos combustível um dia de graça em São José do Rio Preto. E não pegou o negócio. O aplicativo pegou depois que ele abriu franquia, fez outro segmento, aí eu já não estava mais junto com ele, mas, rapaz, pensa num amigo que eu fiz, que é um cara sensacional, que é esse Fernando Tarim, um empresário, olha, só tiro o chapéu para ele, um cara super honesto, não deu certo, a gente já tentou 2 ou 3 parcerias, 2 ou 3 sociedades que não deram certo, mas até hoje foi o melhor sócio que eu tive, porque o produto não era para aquela época. A gente tava concorrendo com um cara, os donos da BB, diretor da Latam, era coisas que o cara tinha muito dinheiro para investir, para manter, e nós estávamos investindo junto com o cara, na cara e na coragem. E um baita do empresário. Então, eu tava comentando com você sobre a empresa de você virar produtor rural e tudo mais, mas antes veio o fertilizante. Como que o fertilizante chegou na tua vida? Pai, fertilizante. E foi a virada de chave da tua vida o fertilizante ou não? Fertilizante, o que acontece? Não foi virada de chave, não. Eu vejo assim, foi mais uma empresa e hoje, teoricamente, eu vejo como uma empresa que dá muito lucro. Então, teoricamente, você investir hoje em fertilizante é bom se você ter um know-how aí, ter um conhecimento disso. Mas eu falo para você, virada de chave não foi. Foi mais uma empresa. Mais uma empresa que eu me dediquei, que eu gosto, que eu amo essa empresa, mas é mais uma empresa. Não, eu gosto mesmo da minha família. Você não pega sentimento em empresa? Não, hoje não mais. Não tem como você falar isso pra ele. Tipo assim, claro, a primeira você deve ter um sentimento enorme, igual você comentou. Mas de restante é muita empresa. Mas é assim, por exemplo, a empresa da Google lá, por exemplo. Cara, eu via potencial nela. Eu falo Google porque a gente fazia aquelas fotos 360. Era a forma de você entrar no estabelecimento. Você cobra mixaria e entrava no estabelecimento e lá você venderia outros produtos. E assim, eu entrei nessa empresa com um irmão meu, que eu entrei só para ajudar ele, para ele começar o negócio. Quanto é que a minha saída foi assim também. Ele falou, André, não estamos indo. E eu dava aquela sugestão, mas tinha que partir deles a iniciativa. E nós estávamos há 1 ano no mesmo lugar. Dava lucro? Dava, mas dava 2 mil e poucos reais de lucro. É muito pouco para uma empresa, teoricamente, que tinha um potencial daquele. Aí chega uma hora que eu falo assim, olha, ele mesmo chegou para mim, mas não tá dando certo. Eu falei, não tá, fica sozinho. Então foi tudo tranquilo, não teve problema nenhum. Só que era uma empresa que tinha potencial. Eu tive também uma empresa de crédito, que a gente abriu franquia, cara, deu super certo. E foi logo na época da Covid, que eu trabalhava todo dia nessa empresa. Já fazia quase 1 ano que eu trabalhava. Uma empresa com potencial enorme, começou a ganhar muito dinheiro. E quando eu tive Covid, quando eu voltei do Covid, ele chegou, tinha trocado todos os funcionários, praticamente. Tinha trocado o local do estabelecimento. Então, tudo aconteceu dessa forma, assim. E perdi também. Eu sou aquele cara que abre mão. Eu faço as coisas para Deus. Se eu perdi, começo de novo e tá tudo certo, entendeu? Sim. E assim, nesse grande leque de empresas, de segmentos que você trabalha, qual é a que você mais, assim, não vou falar que se arrepende, mas seria até um termo legal, se arrepende de ter começado, de ter aberto, e qual que mais te daria um prazer de ter começado? Você fala, pô, cara, ainda bem que eu comecei nessa época que eu comecei a trabalhar com isso. Então seria o negativo e o positivo. Rapaz, é uma boa pergunta, mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não teria, se eu fosse ver, eu teria feito melhor os contratos de sociedade, melhor, eu perdi muitas coisas na minha vida por realmente incompetência minha, entendeu? Não pelo ramo. Eu acho que o ramo acontece, você vai desenvolvendo o trabalho e tal, e vai chegando naquilo que você quer. Agora, por exemplo, abacaxi, eu levei um prejuízo enorme no abacaxi agora. O abacaxi não deu certo. Nós ficamos o dinheiro investido quase 1 ano e meio. O abacaxi estava sendo vendido a R$3. Quando nós fomos colher, foi vendido a R$1,20. E, rapaz, eu vou falar para você, questão de 2 semanas. Então, o que aconteceu? Nada. E eu sou aquele cara assim, deu errado? Deu. Tudo bem, vamos para a próxima. Tá tudo certo.
Não se tem- apega a dinheiro, não se apega... É o que eu falei, eu gosto das coisas ser certas. Igual eu falei pro rapaz que estava tomando conta. Eu falei assim, alguns abacaxis nós saímos para suco, nós vendemos por quilo. Eu falei, esse foi erro nosso, isso me preocupa. Porque uma coisa é o abacaxi diminuir o preço por causa de aconteceu, deu carnaval e deu não sei o que, abaixou o Governo, preço. tudo mais. Tranquilo. Agora, quando você erra, quando você sente que você errou, faltou caminhão no carnaval. Pô, como faltou caminhão? Você tinha que ter preparado melhor. Sim. Você não estava acostumado que era mais fruto, você tinha que ter mais caminhão para tirar. E aí nós perdemos dinheiro que vendemos para fruta. Vendemos fruta de abacaxi enorme, mas enorme mesmo. Nós vendemos a preço de quilo. Por quê? Para o cara fazer suco. Porque estava passando o abacaxi, não dava tempo de chegar aqui. É lá no Pará a produção, então não tinha tempo hábil dos 3 dias para chegar aqui para vender. E aí tivemos que vender lá para suco. Você sente que o produtor rural ele é desvalorizado no Brasil hoje? Paz, desvalorizado não. O que acontece é o seguinte, nós sofremos muito com pouca infraestrutura, né? Agora melhorou bastante, mas sofremos bastante. Nós éramos bem arcaicos. Hoje não é mais. Hoje a agricultura familiar, até a familiar hoje desenvolveu. Houve uma necessidade de fertilizante. Você sabe do ramo. Você sabe que o ramo hoje, os caras não tem nada e compram fertilizante caro da gente e tá desenvolvendo a terra. Então hoje eu não vejo isso. Existem vários incentivos? É pouco. Eles privilegiam muitos grandes. Sim. Os pequenos familiares é muito difícil conseguir crédito. Ele não consegue crédito para a produção. É mais o grande agricultor. E isso prejudica. Mas o agro no Brasil sempre foi assim, né? É uma grande concentração de terras na mão de grandes produtores. E aí o restante sofre brigando pelo que não tem. Então, Mas você acha que o sempre foi governo atual prejudicou o agricultor? Rapaz, você me deixa uma saia curta, né? De falar do governo atual, né? Vamos mudar de assunto, porque... Melhor Não, o governo atual prejudicou tudo, né? Digamos assim, a gente fala... Eu não sou um cara bolsonarista e tal, mas eu gosto, assim, de, teoricamente, você As coisas desenvolver. certas. Nós temos que desenvolver, o país tem que desenvolver. E como se desenvolve um país? Com menos imposto. Isso é fato. Você diminui o imposto, você melhora a qualidade. As pessoas compram mais. Se as pessoas compram mais, tem mais giro. Tem mais poder Você de tem uma compra, o giro ideia? aumenta. Eu falo isso aí, todo mundo racha o bico comigo. Pra mim, o melhor mês pra mim é novembro e dezembro. São os meses que eu pago o 13º. Mas o que? Eu vendo mais também. Então, por exemplo, eu vendo mais em novembro e dezembro, eu tenho mais lucro e eu pago o 13º. Não me afeta. Lógico, a gente sabe que tem ramos que realmente o 13º afeta bastante. Mas pra mim, na maioria dos meus ramos, eu gosto do novembro e dezembro. Bom, Tem alguma empresa que você se arrependeu de ter aberto? Eu acho que várias, né? Várias. Quantas empresas o André tem aberto hoje? Dá pra você... assim, um número por cima. Não adianta ficar contando. É que por assim, hoje, por exemplo, eu abri um de agronegócio em Maringá, eu tenho a distribuidora aqui e tenho em Mirassol ali, né? Então conta como uma empresa só. Mas hoje eu desci muito, eu parei. As que não estavam me dando retorno e tal, eu abandonei. Por que eu abandonei? Por exemplo, o consórcio. Eu não falo que é uma empresa. Hoje eu compro consórcio, coloco nos carros para vender, mas eu acho muito mais um investimento do que propriamente uma empresa. A empresa em si hoje que eu tenho são só essas daí. A do energia eu parei também, porque foi muita gente para o negócio, estava muito congestionado, eu não estava com pessoas competentes na área tomando conta. Falei, não, para empatar a empresa, eu não fico mais. A empresa tem que dar lucro. Infelizmente, o Brasil é assim, porque você leva uma rasteira. Ou você leva uma rasteira do governo, ou você leva uma rasteira de alguma coisa, ou um imposto que vem atrasado e triplica o valor, que você não estava nem esperando. Então, assim, empresa foi feita para dar lucro. Se não estiver dando lucro, fecha, mas digamos assim, hoje é uma realidade minha, não era no começo. No começo eu não tinha isso, no começo eu tinha aquilo e tinha que ser aquilo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a fábrica de embalagem hoje mesmo, eu não faço nada, mas ela é meu xodózinho. Eu gosto dela, por quê? Porque, cara, ela paga o meu salário. Ela paga o meu custo xodózinho, fixo. mas falou que não se apegava em empresa. Se a gente ficar aqui mais uma hora, talvez ele já comece a abrir um pouquinho. E indo para a reta final, que já estourou o tempo já para variar, eu queria comentar um pouco com você sobre vendedor, sobre gestão, empresa, vendas. Eu comentei com o Felipe, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, tive a oportunidade de trabalhar contigo, e eu falo pro Felipe que você foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ensinar muita coisa.
porque foi a empresa que eu mais me senti valorizado, de você estar numa empresa, se sentir bem de trabalhar ali e ter uma rampa de crescimento gigantesca dentro da empresa e ter liberdade para comentar, para criticar, para dar opiniões, ajudar, talvez prejudicar também. Como que é para você, cara, ter vendedor, formar vendedores e chegar, igual você falou para mim, cara, você tem que abrir tua empresa. Abrir mão, às vezes, de um vendedor para ele seguir o caminho dele. Como que é isso para você? É que chega um ponto que não fazia sentido mais, né? Igual quando a gente conversou lá, eu via da seguinte forma: o tanto que eu pagava, teoricamente, de comissão para você e a movimentação que nós fazíamos já de dinheiro, não compensava mais. Eu ia te perder ou falando para você e te tornando amigo. Hoje eu ganho um pouquinho em cima dos produtos com você, ou teoricamente eu perdia você pro mercado para frente. Depois de 3, 4 meses você não estaria mais conosco. Então isso é fato. Isso eu não vejo como teoricamente eu não seguro ninguém comigo. Igual o funcionário que tá comigo lá em Maringá faz milhões de anos lá. Rapaz, ele ganha super bem para um funcionário. Sabe o que ele fez? Queria o próprio negócio. Falei, cara, é o seguinte, tenta, mas nós estamos aqui. Se acontecer alguma coisa errado, tal, cara, eu não aceito que você vai para outra empresa de fábrica de embalagem. Você volta aqui para mim. Agora, porque eu sei que o ramo de empresário é difícil. Mas não só isso, igual teve vendedor seu que você falou assim, cara, eu tenho uma dívida com essa pessoa, eu não posso deixar essa pessoa desistir. Me ajuda a treinar, me ajuda a motivar e tudo mais. Você tem, às vezes, funcionário como uma parte da sua família ou você só vê lucro? Como que você vê? É assim, teoricamente, você deveria ver lucro, mas não é assim. A gente é ser humano. Então, por exemplo, se você vê que a pessoa, vê os problemas da pessoa, você sente na pele os problemas da pessoa, e a gente sabe, no nosso ramo, cara, as melhores são vendedores, são aquelas que teoricamente têm 3 filhos, que tem tudo para dar errado, sabe? E são os que dão certo. É os que mais precisam de dinheiro. É os que mais precisam. Então, por exemplo, eu tenho um rapaz, um pastor amigo meu que falava sempre assim: se você quer fazer uma coisa bem feita, dá para alguém que não tem tempo. Se der para alguém que tem tempo, o negócio não sai. É mais ou menos isso. Parece que assim, essas pessoas, teoricamente, não têm tempo, tem motivo para abandonar o barco. Parece que são as pessoas que dão mais resultado. Mas é igual eu falei pra você, também é difícil, é um ramo complicado, nosso ramo é complicado. O certo é igual o que você fez, você trabalhando só pra você mesmo vendendo, cara, é um ramo bom, você gosta, você tá naquilo que você gosta. Então, por exemplo, você tá no ramo de venda, você tá no ramo de venda, você vai lá e vai fazer o teu melhor no ramo de venda. Se você não é um bom gestor, coloca na mão de alguém que sabe ser um bom gestor. Porque igual, você é um bom gestor, você só vai ser um gestor, você não é um bom vendedor, mas você tem como melhorar. Você tem que ir se tornando um bom vendedor, beleza, mas você não é um vendedor nato. Sim. Como você não é um empreendedor nato, você sabe disso. Então, digamos assim, mas você é um baita de um vendedor, talvez um dos melhores que eu já conheci. E assim, mudando até um pouquinho do assunto, essa questão ali de segmentos, né? Praticamente todos os segmentos que você falou que você trabalha hoje foram por oportunidades. Você soube aproveitar uma boa oportunidade. Mas tem algum segmento que você almeja trabalhar? Que você olha e fala, cara, por exemplo, parte de energia eólica. Então, bem assim, aleatório. Pô, eu quero um dia trabalhar com energia eólica. Tem algum segmento que você almeja, ou por lucro, ou até por prazer mesmo de trabalhar naquela área, naquele ramo? Olha, eu vejo o seguinte, hoje eu tô falando algo meu, André. Eu não gosto muito de vendedor. Eu não gosto desse segmento. Eu prefiro abrir franquia, ser franchise. Eu acho que você colocando... A pessoa que é vendedora, ela só é vendedora. A pessoa que tem uma franquia e entrar no negócio, teoricamente, você pegar as habilidades dela, colocar no seu negócio e repartir o lucro, você ficar com... Eu sempre falo o seguinte, uma parceria boa, você tem que ficar com pouco lucro. Deixa a pessoa ficar com maior lucro. Por quê? Você tem que ganhar no montante. Se eu tiver 100 pessoas trabalhando numa franquia minha e, teoricamente, essas 100 pessoas me dão um lucrinho dela, esse lucrinho que as 100 pessoas estão me dando, me dá um lucro muito maior que a tua empresa que está trabalhando, entendeu? Sim. Então, eu vejo que hoje o franchise é um excelente negócio. E, inclusive, para quem não tem, teoricamente, experiência de nada, cara... A franquia, você paga um pouco, mas você aprende do ramo. Com certeza. Tem vários ramos aí que você aprende. Só que é o seguinte, uma franquia não dá certo se ambas as pessoas não estão envolvidas, né? Tanto o franqueador
de dar uma assistência certinho para a pessoa, como também do franqueado de fazer a parte dele. Lógico. Porque às vezes o cara compra uma franquia como se ele fosse investidor. Então, teoricamente, ele comprou e quer ganhar dinheiro. Não é assim. Você tá comprando o know-how de uma pessoa que já trabalhou, que já bateu a cabeça, já fez o negócio funcionar e ele quer multiplicar mais rápido. Ele tá te usando para multiplicar mais rápido. Sim. Então, esse ramo me fascina. Talvez num fertilizante, ou talvez num de marketing. Às vezes outra área, mas seguir a parte de franquia. Seguir nessa franquia. parte de franquia. Legal. Fazer algo dar certo e multiplicar. Legal. André, uma última pergunta da minha parte. Assim, pensando em toda essa história, essa carreira que você teve, eu diria que assim, o ponto-chave foi a questão voltando batendo nessa tecla, né? Na dívida aos 17 anos. O que você acha que teria sido, o que você acha que o André seria hoje, se o seu pai não tivesse te colocado nessa situação? Tivesse colocado você ali à frente, você dá das caras, você é a empresa, você tem uma dívida X, você tem que se virar a partir de agora. Quem você acha que seria o André agora? Ele seria um CLT? Ele estaria em outro ramo? Estaria da mesma forma? Eu imagino que não. Mas como você se veria? Olha, engraçado. Na faculdade, quando eu comecei, no segundo ano, eu tinha um professor que foi mais ou menos na época que eu estava passando por problemas na empresa. Eu tinha um professor que, teoricamente, ele colocava problemas de empresa e dava para discutir em grupos os problemas da empresa. E eu me fascinava nisso. Eu vi um problema de uma empresa e eu queria ver qual que seria a solução dessa empresa. Então, eu sempre quis ser consultor de empresa. Talvez eu ter passado por esse problema me gerou a vontade de sempre buscar novos ramos ou novos problemas. Teoricamente é problema. Se abrir uma empresa é problema. Você vai ter que administrar problemas que você não tinha. Sim. Então, por exemplo, é muito melhor às vezes você ficar num ramo só, não mudar e fazer o ramo crescer. É fato. Mas assim, eu tenho essa necessidade de buscar problemas, infelizmente, né? Mas eu não sei. É uma pergunta que eu não sei te dizer. Eu acho que assim... a única coisa que eu sei é que eu seria sem Deus. E graças a Deus, meu pai me ensinou a ter uma vida com Deus. Então, o que aconteceu na vida do meu pai antes de Deus e depois fez eu me converter no Senhor. Legal. E eu não estou falando de religião, não estou falando nada Sim. disso aí. Eu estou falando o seguinte, a nossa busca interna, por exemplo, você ser um cara próspero. Eu me sinto um cara próspero e eu não tenho dinheiro, vocês me conhecem, eu não sou um cara rico, eu não tenho dinheiro nenhum. Agora, assim, eu me sinto próspero porque eu me sinto realizado em tudo aquilo que eu tenho, em tudo aquilo que o Senhor me deu. Então, eu me sinto um cara próspero. Mas é que vai muito do que você está falando, do que tem na Bíblia, de buscar o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, você faz o bem e o resto vem, não tem o que fazer. Exato. Mas, pra gente finalizar mesmo, acabar, porque já estouramos o tempo e a mulher já tá me ligando aqui, pelo amor de Deus. Cara, a gente vê que você se emociona falando do seu pai e tua história é uma das histórias mais lindas que a gente já viu. Se fosse pra você escolher uma coisa que teu pai deixou pra você, o que seria? Sem dúvida nenhuma, seria o ensinamento do Senhor, velho. Porque meu pai, ele foi o sacerdote de casa. E ele não foi o sacerdote de casa com palavras. Por exemplo, meu pai foi pastor. E não muda nada que seja pastor ou não. Mas meu pai foi pastor da minha casa. Ele tinha uma vida... E isso eu falo pra vocês assim com tranquilidade. Eu vi na pele. Meu pai era um cara nervoso. E, cara, depois que meu pai se converteu, e olha que eu tinha, vamos falar, eu devia ter uns 11 anos quando meu pai me converteu. Meu pai, pra você ter uma ideia, meu pai foi jogar bola uma vez, cara, numa cidade vizinha, 80 quilômetros de Maringá, e foi com meu irmão mais velho. Ele largou o irmão lá e voltou pra casa sem o filho dele. Chegando em casa, minha mãe chegou e falou assim, cadê o filho? E aí meu pai, meu Deus, esqueci meu filho lá no negócio que eu joguei bola. Voltou pra buscar o filho. Eu com a Clara na escola. E aí o que acontece? E assim, meu pai era esse, é um cara esquecido, era um cara... E depois que ele se converteu, cara, quem conheceu meu pai exalava amor com todo mundo. Ele falava com você se emocionando. Ele, teoricamente, ele era um cara que ele olhava no seu olho, conversava com você. Cara, eu sinto muita falta das conversas com o pai, entendeu? Digamos assim, porque tudo a gente conversava. Então, meu pai era realmente um pai presente. E eu vejo, às vezes, os filhos e os pais, assim, brigando. Eu falo, cara, eu não tive nada disso. A minha casa sempre foi uma paz. Eu não lembro, tô falando pra você, depois que meu pai se converteu, eu não lembro em nenhum momento de eu ver meu pai nervoso, cara.
Isso nós estamos falando de uma convivência do quê? De uns 30 anos depois que ele se converteu. Eu não lembro de ver meu pai nervoso. Então, realmente era um cara que... É igual eu falei no começo é um cara que se parecia com Jesus. E eu me emociono porque ele formou meu caráter. Sim. Claro que a vida forma nosso caráter, tem outras pessoas que ajudaram a formar o caráter, mas o meu pai foi o grande. É a base Não disso só o tudo. seu, e ajudou a formar os seus filhos, porque passou o ensinamento e você passa para teus filhos, querendo ou não. Eu tenho que comer muito feijão com arroz pra ser igual ao meu Chegar pai, nos né? pés dele. Mas assim, a gente vai tentando. A gente tenta ser uma pessoa melhor, né? E isso também é no empreendedorismo. Por exemplo, você ter uma empresa sadia, com funcionários felizes, com um ambiente bom, um ambiente agradável, cara, isso não tem preço, né? Muito bom. Pessoal, agradecer a todos vocês que ficaram até o final, acompanharam a gente aqui. O Andrezão acaba de ganhar uma lavagem no nosso patrocinador. Opa, aí sim, vai hein? ter que levar... E meu carro vive sujo. Ó, Juninho, ó, você tá, ó, lascado. Então, você vive em Rio Preto, pertinho daqui também, onde tem a empresa ali. Só deixar o carro lá, se você tiver sem tempo, ele passa, pega o carro, leva lá, lava. Você vai ter uma experiência diferenciada com uma estética automotiva, uma das melhores que a gente tem em Rio Preto. Tá o QR Code na tela para vocês acessarem também, marcar a lavagem de vocês. Fala que você veio através do Tetal, que você vai ter um grande desconto, tá? E o pessoal quiser pedir em casa, tem esse serviço de delivery, que ele pega o carro, lava e leva para você. Não tem serviço adicional, tá? É a cortesia da casa mesmo para vocês. E nosso patrocinador, Varanda Verde, que sempre manda os wraps. O Andrezão já comeu antes do podcast aqui, a gente não aguentou, porque agora já é 10h30 da tarde, né? A gente ficasse até agora que a gente não ia aguentar. Comemos os wraps e tá o QR Code pra vocês na tela aí, tá? Quem quiser pedir, já vai direto pro cardápio digital. Você consegue pedir na sua casa, direto pro delivery. Chega rápido. Comida boa, saborosa. Né, Fê? Leve. Comemos um de salmão hoje, Meu Deus do céu. com molho, não é agridoce. Que molho que é aquele lá? Mostarda e mel. Caesar ou mostarda e mel. E, cara, sensacional. Peça em casa, você não vai se arrepender. E siga a gente nas redes sociais. A gente posta bastante coisa diariamente pra vocês lá, vocês não vão se arrepender. Fechou? E aí, Andrezão, curtiu? Gostou? Um papo agradável, né? Muito bom. Se soltou um pouquinho. O André não tem rede social, é um cara low profile. Não dá nem pra falar pra seguir ele, porque não tem o que seguir. Não me segue não, deixa quieto, né? E é isso aí, galera. Até quarta-feira que vem, tamo junto, abraço, valeu.